Boa noite a todos, caros congressistas, Sr. Presidente do PSD, Sr. Presidente da Mesa. Gostava de começar esta intervenção por dizer que talvez o momento mais bonito e emocionante e talvez o mais justo de todos, feito aqui nesta noite, foi a homenagem que o nosso Presidente e o Secretário-Geral fizeram aos colaboradores de anos e anos do PSD. Mas estamos aqui hoje, todos juntos em mais um congresso do nosso partido, numa reunião que deve discutir o presente e o futuro. Não deve ser um congresso para marcar terreno para o futuro. Deve ser um congresso, sobretudo, para discutir hoje aqui o que é que o nosso partido deve ser no futuro e no presente. Mas é também neste congresso que devemos celebrar. É o primeiro congresso que acontece após a saída de Portugal da bancarrota. E essa todos sabemos muito bem quem nos levou a ela. Há factos e datas que não podemos deixar de assinalar. Mas não se preocupem, não é preciso fazer uma plaquinha como o nosso atual Primeiro-Ministro tanto gosta de fazer, mas convém não nos esquecermos da nossa história. Mas por falar em história, parece que hoje em Portugal é proibido falar do passado. Acho que para alguns é mesmo moda dizer que não se pode falar do passado. Mas há lá futuro sem passado. Há lá presente sem passado. O único passado que é mau é o passado da bancarrota. O resto do passado deve orgulhar-nos a nós, a Portugal e, sobretudo, aos portugueses. Admito que o PS fique preocupado quando falamos do passado. Que fique preocupado quando olhamos para trás. Eu percebo que o PS não quer olhar para trás. Lá atrás todos vemos a bancarrota. Vemos a situação pantanosa em que nos deixaram. Eu também digo, se eu fosse socialista, também não queria andar para trás, muito menos olhar para trás. Mas eu sou do PSD, nós somos todos do PSD e temos orgulho de olhar para trás. E os socialistas deviam fazer o mesmo. Ao menos se olhassem para trás, aprendiam que os erros que cometeram, custaram muito aos portugueses. Eu, se fosse socialista, bloquista e comunista, também não queria falar do passado. Eu, se fosse comentador e tivesse andado 4 anos a zurzir no PSD e no governo a dizer que não tirávamos o país da bancarrota, também não queria falar do passado. Eu, se tivesse feito parte de governos do Partido Socialista que levaram o país à bancarrota, também não queria falar do passado. Eu, se fosse socialista, Deus me livre, também não iria querer falar destes últimos 4 anos de um governo que tirou o país da bancarrota, que pôs a economia a crescer e o desemprego a baixar. Eu também, se fosse socialista, não ia querer falar daqueles que corrigiram os erros que eles cometeram no seu passado. Eu, se me chamasse António Costa, não queria falar do passado. Eu, se tivesse manchado o nome de Portugal, não queria falar do passado. Porque foram essas políticas do passado que tramaram a vida aos portugueses, que nos criaram dificuldades e, portanto, voltar atrás é o caminho errado, voltar ao caminho do passado é o caminho errado. Mas sobre o passado há outra coisa que sabemos. Nós devemos ter a coragem de honrar a nossa história. E hoje já aqui lembramos o professor Cavaco Silva. A vitória do professor Cavaco Silva, a saída do professor Cavaco Silva, as 4 vitórias que teve, são um orgulho para este partido e este partido deve saber honrá-lo. Tal como a vitória do professor Marcelo Rebelo de Sousa é um orgulho para este partido e demonstra que nós estávamos certos ao apoiar o professor Marcelo, ao apoiar aquele que é hoje o presidente de todos os portugueses. O estilo do professor Marcelo, do presidente Marcelo, talvez crie azia a alguns de nós, mas faz parte, já estamos habituados. Habituem-se. O professor Marcelo sempre foi assim como presidente do PSD, foi assim como comentador e será assim como presidente. Mas tenho a certeza que devemos ter a confiança nele que os portugueses também tiveram, porque nos orgulhamos, porque é um presidente de todos os portugueses e foi um presidente do PSD. Mas continuando no presente, vamos à geringonça. As dores de crescimento da geringonça, os números de fantasia do Dr. António Costa e os malabarismos do Partido Socialista apenas têm como objetivo desfocar-nos do que é essencial, concentrando a atenção mediática no acessório e ofuscando aquilo que é realmente importante. Não podemos cair na armadilha de discutir a forma e não o conteúdo como o PS tanto quer. Não podemos ficar presos aos truquezinhos do Partido Socialista e do Primeiro-Ministro. Todos nós nos lembramos
desta história já conhecida com José Sócrates. António Costa não é muito diferente. E por isso o PSD não se pode deixar embrenhar neste jogo, nesta estratégia do Partido Socialista, porque é uma estratégia pouco responsável. António Costa apenas quer discutir a politiquice, quer ficar na discussão política e não na discussão das políticas. O caminho do PSD é essa a nossa estratégia, deve ser, sobretudo, exigir, discutir as políticas concretas. Nós queremos discutir políticas concretas, não queremos discutir planos de propaganda. Nós queremos discutir políticas sem demagogia, sem a política do PowerPoint, sem a política da plaquinha ou sem a política do cocktail. Agora apresentaram-nos o Plano Nacional de Reformas, ou pelo menos o PowerPoint, que é o que já sabemos. Ou melhor, o Plano Nacional de Banalidades, ou como alguém já lhe chamou, o Plano Nacional da Propaganda. Não é mais do que objetivos que estavam no PT 2020, no nosso acordo de parceria. E tentam convencer-nos que estão a fazer uma grande coisa, uma coisa nova. Mas antes fosse assim, aquilo que não está lá, infelizmente, é aquilo que cria dificuldade, que obriga a uma decisão difícil. É aquilo que o PCP não deixou ficar lá, é aquilo que é a reforma estrutural, é aquilo que pode pôr o país a crescer e é aquilo que António Costa não quer discutir. Mas, meus caros companheiros, o foco do PSD, a estratégia do PSD, deve centrar-se no crescimento da nossa economia. Deve centrar-se no crescimento do emprego e no combate às desigualdades. Foi isso que demonstramos com a nossa estratégia conseguimos fazer nos últimos 4 anos. Mas foi isso, sobretudo, e é precisamente isso que o PS está a interromper, é isso que o PS está a colocar em causa e é isso que o PS está a destruir. Sr. Presidente, vou já terminar. O PS não quer falar do desemprego, porque depois do desemprego diminuir em 2 anos consecutivos, para este ano a previsão é manter-se. Já não há problemas com o desemprego. A economia cresceu ao longo dos últimos 2 anos, mas vai crescer menos do que o previsto quando estávamos no governo. Eles também não querem discutir isto. Todas as previsões são coerentes. As exportações vão continuar a descer? Não, vão continuar a descer e as importações talvez vão aumentar. O investimento vai continuar a descer desde que eles tomaram posse. O crescimento vai deixar de crescer tanto e a criação de emprego vai deixar de crescer. É disto que eles não querem falar. Enquanto isto, e Sr. Presidente, vou já terminar, enquanto isto o Partido Socialista vai minando a máquina do Estado, vai manipulando os números, vai rasgando as medidas de transparência que o anterior governo aprovou. Vão enxovalhando os antecessores sem qualquer pingo de vergonha. É por isso que eu apelo daqui, do Congresso do PSD, ao nosso Presidente da República, que no alto da sua legitimidade ponha termo a esta pouca vergonha e ponha ordem nesta crescente promiscuidade já traumática entre o Partido Socialista, o Governo, os negócios e os amigos de António Costa. E por falar, meus caros amigos, em amigos de António Costa, temos hoje em Portugal um novo estatuto político. Não é um encarregado, não é um assessor, não é um secretário de Estado, não é sequer um encarregado de missão, nem é sequer um consultor. É o facilitador oficial do primeiro-ministro português. O homem que às escuras negocia a TAP, os lesados do BES, as concessões, fora tudo aquilo que não sabemos. Chama-se Diogo Lacerda Machado. Acho que já todos ouvimos falar. É o verdadeiro ministro sombra do governo do primeiro-ministro António Costa. Ou então o ministro sombrio, aquele que interfere em todos os negócios do Estado, sabe Deus a que título ou com que custos e sem qualquer escrutínio público ou democrático, sem legitimidade política. Hoje, e assim percebemos, que o PS, que tanto fala da fraternidade, qual é a sua fraternidade? Não é fraternidade para com os portugueses, é a fraternidade dos amigos dos socialistas. Sr. Presidente, termino já. É por isso que gostava de terminar a falar rapidamente da social-democracia. Nestes 4 anos, quando olhamos para trás, será que estivemos a trabalhar para salvar a social-democracia? Não. Eu acho que o PSD não esteve a trabalhar para salvar a social-democracia. O PSD fez algo muito mais importante. Esteve a trabalhar para salvar o país e, com isso, as bases da social-democracia, o Serviço Nacional de Saúde, a educação,
as pensões e, sobretudo, a nossa soberania que voltámos a recuperar com a saída da Troika. Isto é salvar os pilares da social-democracia, isto é salvar o país, isto é salvar o futuro dos portugueses. Senhor Presidente do PSD. Vamos terminar, Eduardo. Termino já, Sr. Presidente. Senhor Presidente do PSD, o partido tem que se renovar. Não basta renovar caras, não basta renovar em nomes, não basta renovar idades. Tem que mudar mentalidades. Todos temos consciência que as pessoas desligaram dos partidos. Olhemos para a eleição do Sr. Marcelo e olhemos para aquilo que é o partido. Até a Igreja mudou mais rápido do que os partidos em Portugal. E aquilo que nós devemos fazer é encontrar novos elos de ligação. Não basta falar em agendas novas. Os partidos têm que perceber que as pessoas já não estão connosco como estavam no passado. As pessoas não se ligam aos partidos apenas pelo seu programa. Ligam-se por causas e querem estar com os partidos que defendam a sua causa. E no dia a seguir têm que ter liberdade de estar com outros que defendam causas diferentes. A grande estratégia que nós precisamos para o partido, Sr. Presidente do PSD, aquilo que nós temos que lhe exigir, e eu sei que me está a ouvir, é que tenha o mesmo espírito reformista que teve para o país, que tenha para o partido. Porque, infelizmente, não foi só agora, mas com outros primeiros ministros, o partido vem sempre depois do país e é assim que deve ser. Mas hoje que estamos na oposição e com essa estratégia, acho e penso que devemos ter a coragem de reformar o partido, a sua estrutura, a sua forma de funcionar, mas, sobretudo, a sua forma de se relacionar com os portugueses. Senhor Presidente da Mesa do Congresso, agradecendo-lhe desde já toda a sua tolerância, eu deixava aqui apenas um grande abraço a todos os autarcas do PSD e candidatos a autarcas para nos virem a dar uma grande vitória ao partido, mas sobretudo às gentes da nossa terra nas próximas autárquicas. E para ganhar as autárquicas não basta um bom partido, nem bastam apenas boas ideias. Precisamos de gente em quem os nossos vizinhos da frente confiem, em quem ponham o seu voto e ponham a sua coragem e, sobretudo, a sua confiança. E agora sim, Sr. Presidente, termino com o desejo de uma grande vitória ao PSD dos Açores, que tem um grande líder à sua frente, que pode vir a fazer e a reconstruir aquilo que Carlos César e os socialistas destruíram nos Açores, que era uma região com gente boa e, sobretudo, uma região em crescimento. Duarte Freitas, uma boa campanha e o partido estará cá para celebrar essa vitória. Muito obrigado.